Que unção. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Que atmosfera maravilhosa. Aleluia. Aleluia, aleluia. Eu sou um Deus presente. Eu não sou um Deus de longe. Eu sou um Deus que está em vós, no meio de vós. Fiquem sensíveis e ouçam a minha voz, não se dispersem. Eu tenho cuidado de vós. Tem dias que parecem difíceis, mas eu tenho cuidado de vós. Não tenham medo, não desanimem. Lembrem do meu amor. Lembrem do meu amor. Que tudo vai bem. Eu sou um Deus de perto e não de longe. E eu tenho cuidado de vós. Aleluia. Aleluia. Meu Deus do céu, meu Deus. Ele é um Deus de amor. Eu não sei você, mas eu percebi o amor dele de uma forma hoje que, meu Deus. Meu Deus. A gente não pode ficar disperso a esse amor. A gente não pode ficar alheio. Ei, Jesus disse: tenho-vos dito essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele falou, vai ter aflição, mas eu já estou dizendo antes, se acalmem. Tenham paz em mim, tenham paz nele. Ele é nossa fonte, ele é nossa provisão, ele é tudo que precisamos. Assim que eu me mudei aqui para essa casa, acho que já faz 3 semanas, eu fui cortar uma grama. Estou lá cortando a floresta, né, Luciano? Com meu filho Benjamin, meu filho e Samuel, eles olhavam assim, vamos para a floresta, e iam para aquela grama. E eu cortando aquela grama, Deus começou a ministrar muito, mas muito ao meu coração. Porque assim que eu comecei a cortar a grama, me deu uma dor na lombar, meu Deus do céu. Deixa eu tirar esse casaco aqui. Me deu uma dor na lombar, mais uma dor na lombar. Eu fiz, meu Deus. Aí na hora o Espírito Santo fez, essa musculatura está fraca. Precisa de atenção. O músculo fraco causa isso. Causa dor por no mínimo esforço. E aí na hora Deus falou assim, qual área da sua vida está fraca? Faça um check-up. Hoje é a noite do check-up. Onde vamos nos analisar. Qual área das nossas vidas está fraca? E eu logo me veio, né? Assim, minha musculatura é boa, tá tranquila, eu sou novo, não tenho nenhum problema físico, muscular, mas a musculatura está fraca. E pode ser que a gente esteja aqui assim hoje. Tem áreas de nossas vidas que estejam fracas. Por quê? Por falta de um exercício, por falta de um fortalecimento. Às vezes um exercício simplesinho do dia a dia assim já deixa a coluna mais forte. E queria que você se perguntasse, qual área da sua vida está fraca? Área familiar, casamento, relacionamento pais e filhos, finanças, qual área que está fraca? Qual área que precisa ser exercitada? Mas enquanto eu pensava em tudo isso, o que o Espírito Santo me ministrou foi que isso é só a ponta do iceberg. Isso seria só um resultado. Essas áreas estarem fracas, resultado de algo maior, que se chama comunhão com Deus, relacionamento com Deus. Não tem como uma estrutura dessa do prédio estar firme se a base não for boa.
Se a base for fraca, a estrutura não suporta. Pode ter paredes lindas, mas a estrutura fraca, vem o vento derruba. Me lembrei agora, acho que há uns 3 anos atrás, ali próximo a Caxias do Sul, eu esqueci o nome do lugar, que deu eu creio que todo mundo deve ter visto na televisão, que deu um tufão assim que arrancava pinheiros pela metade. E eu li uma reportagem a respeito de uma casa que tinha a base muito fraca e tinha alguns pilares e a casa era muito alta, e um vão embaixo. E os moradores disseram que foi com uma mão pegando aquela casa e jogando ela longe, pois tinha espaço na base, tinha espaço embaixo. O vento veio e jogou longe. Muitas vezes estamos passando por problemas, seja qual for a área da vida da gente, é por ter esquecido de Jesus. É meio forte assim, esquecer de Jesus, como assim? Mas vamos ser bem sinceros, é muito fácil acordar de manhã e se ater com os afazeres. E se ater com estudo, com metas de trabalho e esquecer de Jesus, literalmente. Chegar ali perto do almoço, você lembra, gente, vou orar agradecendo a Deus, né? A primeira vez que eu lembrei de Deus. Isso é triste para nós, porque Deus continua sendo Deus, Deus continua sendo soberano, Deus continua sendo todo-poderoso, Deus continua nos amando, mas Ele não consegue se comunicar com a gente, porque estamos alheios, estamos envolvidos com tantas coisas, e é lícito estar envolvido com coisas, é lícito, devemos mesmo, estamos nesse mundo, temos coisas para fazer nesse mundo sim, mas eu amo a frase que eu li do Martinho Lutero. Martinho Lutero dizia que se ele se levantasse pela manhã e soubesse que tinha muita coisa para fazer, ele não sairia de casa antes de orar, pelo menos umas 3 horas. Para ter a capacidade de enfrentar aquele dia, para ter a capacidade de se mover durante aquele dia. E eu gostaria que vocês abrissem em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Aleluia. Deixa eu usar um novo recurso aqui que eu aprendi, que a Mauri me ensinou essa semana. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Aqui diz o seguinte, o apóstolo Paulo, ele vem orando pela igreja de Tessalônica. E ele fala o seguinte para aquela igreja, e fala o seguinte para nós. Que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente. Que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Repita comigo, espírito, alma e corpo. Nós, essencialmente, não somos essa casca que está aqui fora, não somos esse corpo. Nós somos um espírito, é o nosso homem interior. Nós somos um espírito que possuímos uma alma, possuímos sentimentos, possuímos emoções, pensamentos e habitamos em um corpo. Eu não sei você, eu creio que sim, mas eu creio que quando eu morrer, eu não vou deixar de existir. Eu vou para o céu. Eu vou estar com o meu Senhor. O meu eu verdadeiro, ele vai continuar vivo. E é essa parte que precisamos entender. Nós somos um espírito. Nós temos um corpo, uma casa terrena que se move, que se interage com o mundo. Mas essencialmente somos um espírito. E essa parte espiritual, muitas vezes ela não é vista com os olhos, mas ela é tão real como natural. Tão real como natural. E isso nós precisamos entender muito bem. Somos um espírito. E se o espiritual vai mal, todo o resto vai mal. Porque começa de dentro para fora. É o espiritual que vai dando forma a tudo. A gente lê lá em Gênesis que Deus dizia, haja e ouve, haja e ouve.
Aquilo que não existe veio, aquilo que existe veio a existir do que não existe. O natural veio a existir a partir do espiritual. E não podemos nos esquecer disso. As pessoas, antes de se converter, antes de conhecer a Jesus, elas vivem só no natural. Elas vivem perdidas em muitas coisas que elas não entendem porque elas só conhecem o natural. Nós conhecemos o sobrenatural. Nós conhecemos aquilo que não vemos, mas temos a certeza que existe. Nós cantamos aqui sobre um Jesus. Quem aqui já viu Jesus face a face? A gente vai ler isso mais na frente. Vamos lá, vamos trilhar um caminho muito, muito bom hoje. Fui muito ministrado por essa palavra. Meu Deus. Abra comigo agora em João 4:13. João capítulo 4, versículo 13. Aqui, Jesus chega a um tanque, seus discípulos vão comprar comida e aparece uma mulher samaritana. A mulher samaritana, os samaritanos, eles não se davam com os judeus. E eu não sei se você sabe, mas Jesus era judeu. E eram dois povos que não se davam bem. Mas Jesus chega para aquela mulher e fala algo. Aquela mulher fica impressionada. Na verdade, Jesus pede a ela água, que ela estava tirando água do poço. Ela fica impressionada porque Jesus pediu algo para ela. E ele falou, se você conhecesse quem eu sou, o que Deus faz por mim, você que me pediria água. E no versículo 13 ele diz assim, quem beber dessa água terá sede outra vez. Ele estava falando da água do poço. Quem beber aquela água do poço vai matar a sede na hora, mas depois vai ter sede de novo. Aí no 14, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Eu não sei você, mas antes de Jesus, eu não sabia eu não usaria essa palavra sede, mas eu sei que tinha algo dentro de mim que tinha que ser preenchido. E tentei bebida, tentei cigarro, tentei drogas, tentei mulheres e nada preenchia. Preenche um vazio momentâneo, mas depois é pior ainda, você está mais seco ainda. E Jesus está dizendo, ei, a água que eu dou, a água que vem de mim, essa se você beber você não tem mais sede. Essa você bebe e é saciado. Esse vazio, esse peso, é em Jesus. É em Jesus. Mas tem algo muito interessante, eu estudando essa passagem há um tempo atrás, que esse texto que diz assim, aquele que vem a mim e beber nunca mais terá sede, não está falando de vir uma vez só. Às vezes a gente pensa que é isso, vou para Jesus, ter Jesus e nunca mais vou ter sede. Não, no grego original, esse verbo aqui fala de algo que você continua fazendo todos os dias. Não é algo que você faz uma vez, foi lá, bebeu, tomou, saciou a sede e deu no... Não, você sabe que ele é a fonte. Você sabe que ele é aquele que lhe sacia. Então você busca ele todos os dias. Todos os dias, todos os dias. Para matar a sua sede? Não, para não ter mais sede. É diferente agora. Agora a gente não precisa mais ter essa sede. Não precisa ter mais esse vazio. Agora todo dia a gente pode se achegar a Deus. Saber que Ele que nos sacia. Eu trabalhei muito tempo em loja de produtos naturais. Trabalhei mais de 10 anos. Vendendo suplementos, vendendo chás, ervas, e eu tive muitos contatos com atletas. E um atleta de alta performance, a maioria deles, principalmente esses fisiculturistas, esses que trabalham a musculatura, eles comem geralmente de 2 em 2 ou de 3 em 3 horas. Eles chegam num nível que eles não sentem mais sede, não há mais fome, mas eles têm um despertador, eles têm algo que os lembra daquele horário, opa, tenho que comer. Por quê? Porque eles estão com um objetivo. Eles têm um objetivo natural, um objetivo físico,
para ser conquistado, e para isso eles têm que estar se alimentando sempre, se alimentando sempre, se alimentando sempre, mesmo que não estejam com fome. Essa passagem fala disso. A gente está buscando a Deus sempre, buscando a Deus sempre, buscando a Jesus sempre, a Jesus sempre, a Jesus sempre, e Ele vai nos saciando, e aí a gente vai ter uma vida diferenciada. Essa é a verdade. Uma vida diferenciada. Não é uma vida qualquer, não. Eu sei o que é buscar a Deus quando não tem nada. Não tem nada no armário, não tem nada na geladeira. E diz assim, Pai, obrigado. Obrigado. E aparecia um bico para fazer, ou aparecia alguém para ofertar, e diz assim, essas coisas não me abalam. Hoje, graças a Deus, digamos assim, eu passei desse nível. Mas passei por isso. Todos passam. E eu ouvindo um pastor esses dias, ele falando sobre o povo no deserto. Que Deus fazia milagres, o povo provava do milagre, mas logo depois o povo se esquecia. E aí, algo que era para eles passarem cerca de, se eu não me engano, eram 13 dias no deserto, eles passaram 40 anos. Rob, vem cá. Para de conversar, vem cá. Era mais... Tô brincando. Era mais ou menos assim. Deus fazia um milagre, queria que o pessoal se apegasse àquilo que ele fez e fosse para um próximo nível, mas o povo continuava errando. Aí Deus fazia, vamos dar mais uma voltinha no deserto? Vamos dar mais uma voltinha, para ver se você entende quem eu sou, para ver se você entende minha provisão. O pessoal pedia água, Deus ia lá, jorra água da rocha. Pouquinho tempo depois, não tenho nada, Deus não faz nada por mim. Deus faz, tá bom, eu fiz uma provisão, fiz um milagre, você não entendeu. Vamos dar mais uma voltinha no deserto. Vamos lá, vamos ver se você entende quem eu sou. E o povo ficou 40 anos desse jeito. Valeu, Rob, senta lá, bonitão. 40 anos desse jeito. Será que a gente não está passando por dificuldades? Seja qual for a área da nossa vida, porque a gente está dando voltinha? Porque Deus se manifestou como Deus se manifestou como soberano, poderoso, absoluto, e em vez de a gente se agarrar a isso, a gente esqueceu e deixou ele de lado. E aí ele faz, filho, não dá para te colocar num próximo nível. Tu vai ter que dar mais uma volta para entender quem eu sou. Porque é como quando a gente vai tirar a carteira de habilitação. Carteira de habilitação. Se a gente não passar naquele teste, a gente nunca vai dirigir. Nunca. E Tiago diz, ei, essa passagem para mim é uma das passagens que mais fala de fé. Diz assim, ei, tende motivo de grande alegria passar-de por diversas provações. Meu Deus do céu. Quem é que antes de ler um texto desse, ou esse texto cair no coração, vai ter alegria com provação? Com dificuldade? Rapaz, a pessoa em sã consciência não vai se alegrar com isso, não. Mas, nascido de novo, entendendo a palavra, pegando um texto desse de Tiago, dizendo que é para ter grande alegria, passar por provações. Por quê? Porque a provação vai nos refinar. As provações vão fazer com que nosso caráter seja moldado de acordo com o caráter de Deus. E o texto fala, passardes, passou. Pronto, passou, acabou. Não é viver lá. Não é viver. Esse mesmo pastor, ele disse, o povo passou 40 anos no deserto para aprender. Jesus passou 40 dias. Jesus não precisou passar 40 anos. E as provações que Jesus passou foram muito maiores. Mas ele estava lá firme, fixo, convicto. E ele diz, ei, a água que eu te der, você não vai ter mais sede. E abre lá comigo, em Ezequiel 36, 25. A gente vai ver algo que foi profetizado centenas de anos antes de acontecer. Ezequiel 36, 25. Lembra que eu falei que tudo começa no espiritual. Tudo começa naquele nível que a gente não vê. Em Ezequiel 36,
25, o profeta diz o seguinte: então aspergirei água fresca e límpida, e ficareis purificados. Eu mesmo vos purificarei de todas as vossas impurezas e de todos os vossos ídolos. E vos darei um coração novo, e derramarei um espírito novo dentro de cada um de vós. Arrancarei de vós o coração de pedra, e vos abençoarei com um coração de carne. Eis que depositarei o meu espírito no interior de cada pessoa, e vos capacitarei para agirdes de acordo com as minhas leis e princípios, e assim obedecereis fielmente aos meus mandamentos. O povo no deserto, o povo Israel, eles eram povo escolhido de Deus. Porém, eles tinham aliança, eles tinham um relacionamento com Deus pelo exterior. Dentro deles, eles não conseguiam se conectar a Deus. Dentro deles, eles eram mortos espiritualmente. E foi profetizado que chegaria um dia que isso acabaria. E esse dia já chegou, gente. Jesus já veio. Isso que foi profetizado que aconteceria, já aconteceu. Toda vez que reconhecemos Jesus como Senhor das nossas vidas, dentro de nós é mudado. Deixa eu ler na versão viva o versículo 26, diz assim, ó: darei a vocês um coração novo, com novos pensamentos e desejos. Darei a vocês um espírito novo, em vez de corações duros como pedra, que só querem saber de pecar, vocês terão um coração de carne para me obedecer. Deus se relacionou pelo físico, porque era até onde ele conseguia ir naquela época com o povo. E não deu muito resultado. Poucos eram tocados, poucos conheciam verdadeiramente a Deus. Era algo muito superficial. Mas chegou um tempo que ele disse: ei, agora é diferente. Agora vocês podem me perceber. Agora vocês podem me sentir. Agora vocês podem me conhecer intimamente. Agora o relacionamento é de dentro para fora. Não é mais no exterior. Antes de me converter, eu gostava de ter algo para poder me conectar ao divino. Era mais fácil para mim. Mas hoje a gente não precisa de nada para nos conectar a Deus. O que precisamos é Jesus. Ele já foi dado. Eu creio que todos aqui já o receberam. E quando nós o recebemos, nós temos tudo o que precisamos para nos conectar a Deus. Aleluia. Aleluia. Em 1 Coríntios, não precisa abrir, 1 Coríntios 2, 14 e 15, o apóstolo Paulo fala que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Que quem não é espiritual, ou quem não nasceu de novo, essa pessoa não consegue compreender as coisas de Deus. Você pode falar, essa pessoa pode querer saber como, mas ela não vai compreender. Por isso que para compreender Deus, para poder entender as coisas de Deus, tem que nascer de novo. Nicodemos, um grande religioso da época de Jesus, ele era um dos tops, foi perguntar para Jesus como era. E ele não compreendeu o que Jesus disse sobre o novo nascimento. Não compreendeu. Hoje, nós nascemos de novo, confessamos Jesus, nascemos de novo e temos livre acesso ao Pai. E assim, precisamos usufruir desse livre acesso. Precisamos. Foi construído para a gente. Eu lembrei agora de um desenho que eu assisti com meu filho, Aviões. Não sei se você já assistiu. Mas tem um momento lá que o aviãozinho, ele tem que chegar do outro lado do Himalaia. E para isso tem dois caminhos. Um perigosíssimo, que ele vai voando por cima lá, tal. Ou um por baixo, que ele não sabia que era mutreta com ele, mas esse não vem ao caso. Um por baixo que era muito mais rápido. E ele seguiu esse caminho por baixo e foi o primeiro. Muitas vezes a gente está assim. Jesus deu um caminho.
Deu sua palavra para nos instruir. Deu o Espírito para comunicar aos nossos corações. E a gente, não vou por aqui. Eu vou fazer o meu esforço. Vou fazer aquilo que eu consigo. Na maioria das vezes a gente não consegue chegar do outro lado, não. Pode até chegar, mas chega arrebentado. Chega cansado, fatigado. Enquanto Deus está dizendo, tem um caminho aqui para vocês, Jesus construiu. Jesus passou. O que é que eu faço? Eu acordo de manhã, eu levanto minhas mãos santas, eu digo, Pai, obrigado por esse dia. Pai, eu te amo. Pai, consagro o meu dia ao Senhor. E vai falando com Deus. Esse é o caminho. Mas às vezes a gente quer o esforço. Não, eu vou ter que fazer um esforço, tal. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando Deus nos dá a direção, qualquer esforço que a gente for tentar fazer vai ser leve. A gente vai fazer um esforço, mas vai vir uma graça, vai vir um poder de Deus que vai ficar fácil. Agora, quando a gente não está nem aí para Deus e vai fazendo nosso próprio braço, a gente vai cansar. E dependendo do que for, a gente não vai conseguir. E Deus está dizendo, ei, eu quero estar junto. Eu quero estar fazendo junto. Ele quer comunhão. Como eu já disse, tudo começa no reino espiritual. Tudo começa de dentro para fora. E eu lembrei de uma história que eu li num livro do Smith Wigglesworth. Falei até, viu só? Menino. E que eu lembrei do ser, porque enquanto eu estava orando, lendo, escrevendo esse esboço, me veio essa questão de que nós nascemos de novo, me veio que nós temos que atentar ao espiritual e que nós não podemos ficar alheios, como eu já disse aqui. E eu lembrei de uma história verídica. Esse, considerado um dos apóstolos da fé, ele viveu há muitos anos atrás, já foi para o Senhor há muito tempo, e ele conta uma história. Ele morava na Inglaterra e tinha uma senhora que trabalhou na casa de uma das rainhas. E depois a rainha morreu, ela voltou para casa e essa mulher era muito pobre. Muito, muito, muito pobre. Passou por muita necessidade, doenças e não tinha dinheiro. E esse irmão foi lá fazer uma visita na casa dela, já no final da vida dela. Quando ele olha, tinha um quadro na parede. Ele olhou para aquele quadro, disse, irmã, a senhora sabe o que é esse quadro? Ela disse, não, eu não sei ler. Eu ganhei da rainha lá que eu trabalhei para ela, mas eu não sei ler. Coloquei no quadro, na moldura, é bonito, né? Tá aqui. Ele fez, eu posso levar para analisar? Ela fez, pode. Ele levou. Dias depois ele volta. Aquilo era um testamento. Aquela rainha que tinha morrido, que ela trabalhou, tinha deixado uma fortuna para aquela mulher. Mas aquela mulher não atentou. Ela viu, achou bonito, não entendeu bem e deixou de lado. E padeceu em vida por conta da ignorância, da falta de conhecimento. Nós nascemos de novo, nós somos seres espirituais. Nós não podemos negligenciar isso. Não podemos deixar isso de lado, porque senão vamos padecer. E muitas vezes a gente tem o hábito de dizer, cadê Deus? Cadê Deus nessa hora? Cadê o Senhor? Ele está lá, ele continua sendo o mesmo. Mas a gente deixa de reconhecer. A gente, em vez de se lembrar dos feitos que ele fez, de tudo que ele fez por nós, nós vamos focar no problema. E esquecemos dele. Enquanto ele está ali dizendo, eu estou aqui. E a gente está de costas para ele. Dizendo, mas Deus! E ele, eu estou aqui. A gente de costas, mas Deus! Volte seus olhos para Deus. Busque Ele de todo o seu coração. E você vai encontrar. Os céus não estão de bronze. Ele é um Deus acessível demais. Meu Deus do céu. Ele quer ter comunhão, quer ter relacionamento com cada um de nós. Mas, Peron, a boca furou. Meu Deus. Mas, Peron, como entender isso que aconteceu? Eu, quando nasci de novo, eu não entendia quase, eu não
entendia nada do que estava acontecendo. Eu não sabia o que era Deus, o que não era Deus, o que era Jesus. Mas o que foi que eu fiz? Eu comecei a me pegar com o manual. Aqui, ó, está dizendo tudo o que aconteceu com a gente. Aqui está dizendo o que Ele quer da gente. Aqui está dizendo o que nós precisamos fazer, devemos fazer. Os pequenos passos, as bases, estão todas aqui. Precisamos nos apegar. Precisamos ler. Deixa eu dizer uma coisa para você que diz que não gosta de ler. Ler é um hábito. Você começa aos poucos, e você vai ler muito. E uma prova que Deus quer que nós sejamos leitores, bons leitores, é que Ele deixou aqui, ó, 66 livros para a gente ler. Foi a forma que Ele escolheu se comunicar com a gente. Foi através dos livros. Nós precisamos ter esse hábito. Eu, quando me converti, não tinha hábito de ler, não. Meu Deus do céu, eu gostava lá de livro. Mas eu entendi que se eu não lesse isso aqui, eu não ia entender o que estava acontecendo. Eu não ia saber o que Deus quer de mim. E a partir de começar a ler isso aqui, minha comunhão com Deus foi aumentando. Porque eu entendia que Ele era bom, eu entendia que Ele queria algo de mim, eu conseguia fechar o olho e minha oração ia fluindo mais. Mas a partir daqui, a gente não pode se esquecer disso. Não pode esquecer dessa Bíblia. Não pode esquecer de ler esse livro. Fechado ou aberto numa prateleira, não tem efeito nenhum. Mas, como eu já ouvi alguns ministros dizerem, a melhor versão da Bíblia é aquela lida e praticada. Qual a melhor versão, pastor? Almeida, NVI, NTLH, NVT, lida e praticada. Pronto. Essa é a melhor versão. Aqui está o nosso manual. Aqui diz o que a gente deve fazer. E eu quero que você abra comigo em Hebreus 2, 18. Hebreus capítulo 2, versículo 18. Aqui o autor de Hebreus fala o seguinte: considerando, portanto, tudo o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer todos aqueles que semelhantemente estão sendo atacados pela tentação. Aqui está falando de Jesus. E me salta os olhos ler que Jesus sofreu quando foi tentado. Porque eu aconselhando um rapaz há um tempo atrás, há bastante tempo atrás, ele veio me dizer, mas pastor, mas Peron, eu amo a Deus, eu tento fazer as coisas para Deus, mas a tentação vem e eu não sei o que fazer, eu queria não ser mais tentado. Eu fiz, então só morrendo, irmão, só morrendo, porque enquanto a gente estiver nessa terra, a gente vai ser tentado. Jesus, o nosso maior modelo, ele foi tentado. E a Bíblia fala que ele sofreu ao ser tentado. Ele foi tentado. Então, quando tentação vier, não é liberdade para pecar. Mas você não pode se deixar ser levado pela condenação. Que esse rapaz que eu aconselhei, ele passou anos querendo fazer as coisas para Deus, mas por ser tentado, ele se paralisou, achando que ele não era mais crente. Quando ele veio entender que tentação vem, mas a gente leu ali que Jesus, ele é capaz de nos ajudar. Aí eu lembrei de outro irmão, que foi dependente químico, que morou nas ruas, e eu nem sabia da história dele, mas um dia eu fui evangelizar com ele. E ele disse para o dependente químico, olha, quando a abstinência vem, quando aquela vontade de usar a droga de novo vem, ou seja, quando a tentação vinha mas com força, ele dizia que ele fechava os olhos e começava a clamar, Jesus, 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 Jesus. E aquele sentimento passava. De um lado tinha um irmão, que ao ser tentado, ele deixava a condenação do diabo paralisar ele. Do outro, tinha um que não estava, ele dizia assim, eu não vou olhar para a tentação não, eu quero olhar para Jesus.
Mesmo eu sendo tentado, mesmo eu sofrendo, meus olhos estão em Jesus. E hoje ele tem a vida totalmente restaurada. Meu Deus do céu, ele se formou no Rema no passado, um evangelista assim, impressionante. Mas qual foi o ponto? Saber que quando a tentação vem, e ela vai vir, vai ter momentos que ela vem fraca, vai ter momentos que ela vem forte, nossos olhos têm que estar voltados para Deus, para Jesus. Clama o nome dele, busca ele. E deixa eu dizer mais uma coisa, se você buscar ele todos os dias, quando a tentação vier, você já vai estar fortalecido. Você não vai ser pego desprevenido. Mas a chave é a comunhão. Comunhão com ele. E pula um versículo seguinte, o versículo 3. Depois do autor dizer isso para a gente, que Jesus foi tentado, que a gente deve considerar a Jesus, que ele é aquele que é capaz de nos socorrer. No capítulo 3, versículo 1 diz assim: sendo assim, irmãos, participantes da convocação celestial, considerai com toda a atenção o apóstolo e sumo sacerdote, que declaramos publicamente Jesus. 2 versículos seguintes fala para considerar Jesus. Considerar Jesus. Considerar Jesus. Uma pergunta para nós mesmos. Como estamos considerando Jesus no nosso dia a dia? Como está sendo nossa intimidade com Ele? Como está sendo nosso coração voltado para Ele? Como está sendo? Isso não é condenativo, gente. Isso é para a gente se analisar e daqui para frente fazer diferente. Se estivermos errando. Se estivermos certo, dizer assim, estou no caminho certo. Vou continuar. Vou perseverar. Esse é o caminho. Jesus. E continuando. No versículo 7, eu amo o livro de Hebreus, amo demais. E o versículo 7, ele vai dizendo assim: assim, como proclama o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Como ocorreu na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, assim que durante 40 anos tenho contemplado as minhas obras. Por esse motivo, me indignei contra essa geração e proclamei: o coração destes sempre está se desviando e não reconhecem os meus caminhos. Sendo assim, jurei na minha ira: estes jamais entrarão no meu descanso. Irmãos, está falando com a gente. Irmãos, tende muito cuidado para que nenhum de vós mantenha um coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Nós nascemos de novo, mas se ficarmos incrédulos, é o que a palavra diz, vamos nos afastar de Deus. Bem claro. Se não atentarmos para Jesus, se desconsiderarmos a palavra de Deus, vamos nos afastar do Deus que é todo amor. Ele está nos alertando. Não se afastem. Se está incrédulo, lê mais a palavra, que a Bíblia fala, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quer saber se está incrédulo ou não? Quando você lê uma passagem na Bíblia, quando eu leio uma passagem na Bíblia, será que eu duvido ou eu acredito de todo o coração? Quando a Bíblia fala, o Senhor é meu pastor e nada me falta, eu acredito? Amém, acredito. Quando a provação vem, eu continuo acreditando ou eu me desvio disso? Se eu me desvio disso, eu só sei o que a palavra diz, mas aquilo não está dentro de mim. E eu preciso me alimentar, até que aquilo esteja firme dentro de mim. Precisamos. Continuando, versículo 13. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de maneira que nenhum de vós seja embrutecido pelo engano do pecado. Deixa eu dizer uma coisa, a gente está em família, a gente está em comunhão, a gente está em união. Se algum dia, qualquer um de nós, olhar assim para a gente e achar que um de nós está meio... Vocês entendem a palavra capenga?
Entende, né? Tá meio capenga, tá meio querendo cair, e for dar uma faladinha, for conversar com você, não se sinta chateado, não. Ele está tendo cuidado por sua vida. Eu estou tendo cuidado por sua vida. Aqui a palavra fala, ei, se exortem mutuamente. Viu que o outro está meio assim, vai lá, conversa, ora, dá uma cutucada, pergunta como tá. Eu já vi casos, gente, de gente que era notório que a pessoa estava se esvaindo. E quando a gente ia falar, a pessoa dizia, não, estou bem, eu sei. Se desviou. Foi o resultado. Então, quando alguém vier falar com a gente para, pensa assim, será que eu estou meio vacilante? Ou será que eu estou firme? Se tiver firme, fala, amém, estou firme, de boa. Mas se tiver meio vacilante, pede direção a Deus, se aconselha com o irmão. Amém? Ixi, que não teve um amém. Misericórdia. Falou, é por conta da máscara, gente, por conta da máscara. Aí abafa, né? Versículo 14, diz assim, porque passamos a ser participantes de Cristo. Quantos aqui são participantes de Cristo? Olha a exortação que vem em seguida. Isso é para você, você disse que você era participante de Cristo, amém? Desde que, na realidade, nos apeguemos até o fim à fé que neles depositamos desde o início. Ou se apega a Jesus até o fim, ou não vai dar certo. Ou vai dar erro, ou vai ter problema. É se apegar até o fim. É uma caminhada até o fim. Apegado a Ele, buscando a Ele, orando a Ele. Lendo a Bíblia, lendo a Bíblia, lendo a Bíblia. Orando, se fechando no quarto. Esses dias aconselhei uma irmã, e ela falando sobre temores, sobre dores, sobre coisas que vinham ao coração dela. E eu disse, minha irmã, feche o seu quarto, já que você tem mais tempo. Feche o seu quarto, bote um louvor e comece a cantar. Comece a adorar a Deus. Eu duvido sentimento ruim ficar. Eu duvido incredulidade ficar. Eu duvido as coisas permanecerem como estão. Assim que eu falei isso para ela, que eu saí, Satanás veio de voadeira nela. Mas veio com força. E ela me mandou uma mensagem chorando. Eu fiz, irmã, lembra o que eu falei? Agora é hora de praticar. E ela praticou. E depois ela disse, pastor, que paz. Como eu estou me sentindo bem. Porque o problema veio, ela sentiu e a gente sente, gente, quando o problema vem. Mas quando o problema vem, que a gente sente, que a gente diz, pai, estou precisando de você, vem a injeção de ânimo, vem aquilo que a gente precisa, e Ele não nos deixa permanecer no mesmo caminho. O caminho não é outro, não é fazer voto, não é dar muito dinheiro para a igreja. Para com isso, crente. Deixa eu dizer uma coisa, lá em Caxias, teve uma tarde que o rapaz veio umas 3 vezes, todas as 3 comigo. Ele vinha para dar o dízimo durante a tarde e ele pediu uma oração depois. A primeira vez, eu conduzi ele, mostrei onde era, ele dizimou, pediu oração. Na segunda vez, eu olhei assim, eu fiz, irmão, desculpa perguntar, mas tu congrega aqui? Porque deixa eu dizer uma coisa, a gente dizima onde congrega. Se não congrega, não dizima. Entendeu? A gente não está fazendo as coisas aqui pelo dinheiro, não, gente. A gente tem a visão do reino de Deus, construir vidas, salvar vidas, restaurar famílias, casamentos. Essa é a nossa visão. E eu perguntei para ele, por quê? Porque eu queria saber o que estava passando com ele. E ele disse, congrego, quer dizer, vim uma vez. Eu fiz, rapaz, você veio dar seu dízimo, você veio honrar a Deus, amém. Mas o que Deus quer, não é só isso não. Isso aí é uma parte, isso aí é fruto de gratidão. O dízimo é fruto de gratidão. Deus fala para nós darmos com alegria. Se não tiver com alegria, não dá. É com alegria. E aí, eu comecei a falar com ele, comecei a dizer para ele, rapaz, vem para os cultos, vem aqui com a gente, vem congregar com a gente. Ele me contou que estava passando, tu junto com a gente, tu aqui junto, a gente vai te ajudar a passar por tudo isso. E tal, tá. Foi embora. Passou muito tempo, não vi aquele irmão, depois, no outro mês, já veio ele de novo dizimar. Aí ele fez assim, pastor, ora por mim.
Aí eu fiz, não, eu vou te ensinar que não é minha oração que faz algo sobre sua vida, mas é sua comunhão com Deus. Então senta aqui e vamos orar, eu e você. Ele ficou, eu falei, não, senta aqui, eu vou lhe ensinar. Ensinei ele a orar, ele orou. Nunca mais voltou, gente. Porque o que ele queria? Ele queria uma barganha com Deus. Ele queria colocar um dinheiro num gasofilaço e achar que Deus ia mudar a vida dele. Ei, não é assim. Deus quer um relacionamento. Deus quer dizer para você o que é que tem que mudar. Ele dizendo para você, Ele falando com você. É um relacionamento, não é barganha. Com Deus não tem barganha. Se a gente tentar barganhar, a gente vai quebrar a cara. É relacionamento. Depois, quando você tem relacionamento com Deus, dizimar e ofertar se torna prazeroso. Mas primeiro, entenda, relacionamento. Dízimo é bíblico? É. Mas o próprio Deus falou, se não tem alegria, não serve. Eu sei que é meio forte de ouvir isso, mas é a verdade, gente. E para finalizar, continuando no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 14 e 15. Essa parte, assim, para mim, é sempre que estou meio desanimado. O Espírito Santo sempre me conduz a esse texto para me renovar as forças. Versículo 4, capítulo 4, versículo 14. Concluindo, tendo em vista que temos um grande sumo sacerdote, que foi capaz de adentrar os céus, Jesus, o Filho de Deus, mantenhamos com firmeza a nossa declaração pública de fé. Pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, mas temos um sumo sacerdote supremo, que a nossa semelhança foi tentado de todas as formas, porém sem pecado algum. 16. Portanto, acheguemo-nos com toda a confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento da necessidade. Na versão Perón Brito, o versículo 16 diz o seguinte, uma paráfrase, tá? Portanto, continuemos dia a dia a aproximarmos-nos de Deus por intermédio do nosso grande sumo sacerdote Jesus, e com confiança não no que a gente faz, mas no que Ele fez, dizendo a Ele o que estamos precisando, o que desejamos, como o amamos, e recebendo dele o socorro que precisamos para hoje, pois o hoje é a ocasião, o momento que Ele ajuda. Todos os que se chegam a Ele se aproximam dele por meio de Jesus. Quero que você fique de pé. Esse é o momento de se achegar a Ele, de levantar mãos santas, de falar com teu Pai, esquecer de todo o resto. Se precisa pedir perdão, pede perdão. Se quer só engrandecer Ele, dizer que o ama, faz. Mas temos que ter a consciência que todo dia precisamos nos achegar a Ele. Levantar mãos santas, dizer, Pai, eu te amo. Pai, eu preciso disso. Ou Pai, eu quero ser mais efetivo para o Senhor. Não sei qual é a sua necessidade, qual é o seu desejo, mas fale a Deus, pelo amor de Deus, fale a Ele. Comunique-se com Ele, que Ele é o único que pode mudar toda a situação. Ele é o único que tem todo o poder e Ele quer mudar a história da sua vida. Aleluia.